Você que trouxe a Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo de número 16. Capítulo 16. Capítulo 16, do versículo 13 em diante. Mateus 16, versículo 13. Todos acharam? Amém? Bom, na minha tradução diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eis aqui a sua palavra, Pai, e é com temor e tremor, meu Deus, que nós lemos e te pedimos que o Senhor nos ensina, nos capacita a entender, meu Deus, tão grandes, preciosos tesouros que aqui estão, Senhor. Ilumina o nosso coração, Pai, nos faz entender, ó Deus poderoso. Não deixa que nada seja oculto, meu Deus, mas que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, pois somos necessitados da Tua palavra. A Tua palavra, meu Deus, é questão de sobrevivência para nós, meu Deus. Assim como precisamos do pão, mas precisamos muito mais da Sua palavra para sobreviver, meu Deus. Então não nos deixe sair dessa noite aqui vazios, da mesma forma que chegamos, mas que o Senhor nos enriqueça através da Sua santa e magnífica palavra. É o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eis aqui uma pergunta, né? Aliás, duas perguntas muito importantes, a qual o Senhor Jesus faz. Ele pergunta, então, num certo lugar, para os seus discípulos: quem que o povo aí diz ser o Filho do Homem? Quem que eles estão dizendo que eu sou? E nós vemos aqui que a resposta do discípulo foi fala que o Senhor é um dos profetas, Jeremias, João, fala um monte de coisa. Eles falam um monte de coisa a respeito de quem não é Jesus. E depois Jesus faz a pergunta para os discípulos. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que essa pergunta sobre quem é Jesus, às vezes para nós parece algo tão simples de responder, tão fácil. Nós estamos aqui, alguns já estão na igreja há anos, né? 20, 30 anos ou mais. Então parece muito simples, fala quem é Jesus. Mas a verdade é que essa pergunta, ela intriga os homens há muito tempo. Há muito tempo que essa pergunta, ela intriga: quem é Jesus? Então nós vemos aqui, no versículo 14, que os discípulos dão a sua resposta a respeito de quem na verdade ele não é. Ele fala, eles estão dizendo que só é tudo isso aqui, ó. Dizem que é João Batista, Jeremias, Elias, tudo que ele não é. Essa é a primeira resposta. Então nós vemos que no decorrer da história, essa pergunta a respeito de quem é Jesus de fato, ela continua sendo feita no decorrer da história. E até nos primeiros séculos ali, até na época dos próprios apóstolos, muitos queriam dizer quem era Jesus. E alguns
alguns mestres, né, da época estavam dizendo que Jesus, na verdade, ele não era um homem, ele era uma espécie de espírito, um espectro que não tinha corpo. Por isso que ele, na verdade, não ressuscitou. Ele passou ali pelas portas onde os discípulos estavam, porque ele não tinha corpo, na verdade. Então, essa primeira ideia de quem era Jesus, ela já foi combatida no primeiro século, que era o gnosticismo. Então, você vê ali João, Pedro, né, Paulo, combatendo esse tipo de ideia de quem não era Jesus. Jesus, ele era Deus, mas Jesus também era homem, 100% Deus e 100% homem. Esse era Jesus. Então essa ideia de que Jesus não vem em carne, João disse, aquele que diz que Jesus não vem em carne é o espírito do anticristo. Jesus veio em carne sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia, glória. Então já foi, né, essa ideia de quem era Jesus já estava sendo difundida, já logo ali no primeiro século já havia esses debates de quem era Jesus. E essa ideia continua de debates de dizer quem era Jesus, até quando foi fundada, até mesmo antes um pouco de ser fundada, vamos dizer, a Igreja Católica, né, os pais da igreja já discutiam, né, fazendo quem era realmente Jesus, as ideias cristãs que se devia seguir, já eram feitos debates. Mas alguns debates continuaram, como o Concílio de Nicéia, em 325, em 381, em Constantinopla, em 451, na Calcedônia também teve outro concílio. Todos esses concílios era para debater e para estabelecer os dogmas da igreja, para dizer quem era Jesus. E eles chegaram no consenso. Muitas coisas estavam erradas, né, a respeito dos mártires, dos santos e tudo mais, mas a respeito de Jesus, eles chegaram no consenso e disseram, olha, Jesus, ele realmente, ele fazia parte da Trindade, ele era um dos três, da Trindade. Ele encarnou, ele viveu, ele atuou, ele morreu, ele ressuscitou, ele estava dentro da história. Então naquele tempo, a história bíblica e a história secular era uma coisa só. Não existia separação, era tudo uma coisa única. Então falar da história de Jesus era falar como uma história de, sei lá, Galileu, mesma coisa, era toda uma coisa única, não havia separação. Mas a coisa ela começou a seguir outros caminhos, no século XVIII, com a ideia do iluminismo, a ideia de que a razão humana é que deveria ditar todas as coisas. Então no iluminismo a razão humana se tornou endeusada, começaram a endeusar a razão humana. E então, como uma forma de explicar quem era Jesus, esses professores da época, né, os teólogos da época que dominaram ali nessa época, eram os teólogos que diziam o seguinte, que tudo só poderia ser explicado de acordo com a razão. Então vamos lá, se teve milagre, pode explicar o milagre? Não pode explicar, então não teve milagre, vamos tirar o milagre. Então começaram a fazer essa separação. Aquilo que não podia ser provado racionalmente devia ser rechaçado. Então eles queriam montar um Jesus histórico. Então somente um Jesus histórico, um homem que teve algumas ideias, que fez algumas coisas, mas foi um homem. Por quê? E os milagres? Não, o milagre não pode provar. Então durante muito tempo eles ficaram debatendo, criando ideias sobre isso, sobre quem era Jesus, e queriam criar um Jesus histórico. Mas o problema é que eles esbarravam em muitas coisas, né? Por exemplo, eles disseram que Jesus, ele era apenas como se fosse um idealizador político, né? Que estava ali junto com algumas seitas, né? Que queriam a libertação da Palestina
do Império Romano, usando armas, sei lá. Eles queriam dizer que Jesus era uma espécie de guerreiro. Mas eles tropeçavam quando chegava na ideia de falar assim, mas ele ressuscitou? Aí eles não conseguiam explicar isso. Aí eles diziam, não, mas na verdade não é que ele ressuscitou, ele não estava morto. Ele estava ali em coma, aí ficou em coma, depois ele voltou, mas não estava morto. Então essa era a forma deles explicar, por exemplo, a ressurreição. Mas tudo isso, com o tempo, ia caindo por terra. E aí foi surgindo outras ideias, outras correntes de ideias teológicas, tudo fundado aí no raciocínio. E aí disseram, não, vamos mudar então. Vamos provar de outra forma. Então Jesus, ele era sim, de fato, alguém espiritual. Mas ele era tão espiritual assim, tão dependente de Deus, que os discípulos começaram a fazer essa ideia de alguém espiritual. Então, na verdade, não é que ele ressuscitou, não é que ele morreu, mas não é que ele ressuscitou, é que os discípulos imaginaram. Isso começou a afetar o raciocínio deles. Então, eles queriam de qualquer forma tirar o milagre, tirar o Jesus que era sobrenatural, e queriam mostrar um Jesus tão somente humano. Queriam fazer essa separação. Então, num determinado tempo, eles, esbarrando em muitas coisas sobre a ressurreição, a escatologia, eles fizeram o quê? Eles falaram assim, não, então a nossa forma de pensar aqui está errada. A gente não tem que pensar no Jesus histórico. O Jesus histórico, tudo bem, está lá, ele existiu, não vamos mudar. Mas vamos procurar responder a questão do Cristo da fé da igreja. Vamos falar desse Cristo. Nesse aqui que a gente vai falar. O Jesus histórico deixa para lá. Vamos falar do Cristo da fé da igreja. Aquilo que rege a igreja, que no caso era a igreja católica. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma separação. Eles separaram a fé dos fatos históricos. E aí fizeram a separação então do Jesus que era Deus e do Jesus homem. Foi aí que fizeram essa separação. E aí eles disseram o seguinte, só para concluir, eles disseram quem era Jesus? Para esses teólogos liberais, eles disseram, olha, Jesus, ele é nada mais, nada menos do que alguém que é algum exemplo, um exemplo para a sua religião, que fundou uma religião e exemplo. Ele era simplesmente alguém que tinha uma moral, uma ética muito elevada, uma moral social muito elevada. Esse era Jesus. É nessa maneira que eles disseram que era Jesus. Alguém com uma moral muito elevada. Só que esse problema, irmãos, ele foi surtir problemas em outras áreas. Por exemplo, na questão da ciência, por exemplo. Na questão da ciência. Você sabe que em 1994 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com os cristãos verdadeiros, e perguntaram para eles: vocês acreditam na ressurreição de Cristo? E 87% daquela, 87% das pessoas disseram sim, nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Passados 3 anos, fizeram novamente a mesma pergunta. E sabe qual foi a resposta agora? 30% desses que responderam sim, nós acreditamos, eles estavam dizendo: bom, a ressurreição de Cristo não foi física, foi apenas um aspecto psicológico dos discípulos. Não existia. Mudaram de ideia. Pouco tempo, 3 anos, mudaram de ideia. Então você vê que esse tipo de corrente, ela vem surtir efeito, ideias lançando ideias, que ela vai descambar em outras áreas. Vai afetar muitos lugares sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí ela afeta agora uma outra questão, que é a questão, bom, se a igreja não pode mais explicar o surgimento do mundo, quem é Jesus e tudo mais, então nós temos que ir para o outro lado. Alguém vai explicar. E quem é que vai explicar? A ciência. Agora a ciência vai explicar quem é Deus, surgimento, vai dar explicação para todas
aquilo que o homem sempre pergunta. Então, com essas ideias, surgiu uma coisa chamada ateísmo, que é a negação de Deus, negação de tudo que é Deus. Então, eles começaram a negar o Criador de todas as coisas. Mas, sabe de uma coisa, irmãos? Essa forma de pensar, de que tudo veio do acaso, da explosão do Big Bang, da geração espontânea, de que as coisas foram evoluindo, tudo isso na verdade não é uma ciência, vamos dizer assim, que seja uma forma que você pode pensar e falar, não, isso aqui pode acreditar, isso aqui é verdade, não é honesta, essa palavra, não é honesta, porque esse tipo de forma de pensar, ela também tem uma inclinação, ela existe uma inclinação. Então, quando alguém vai fazer ciência, e ela já parte para esse lado, ela já está inclinada a dizer, vamos negar Deus, essa é a verdade. Então a forma deles pensar temos que justificar tudo, mas negar a Deus, justificar o Criador, Cristo, todas as coisas. Mas existe já nos nossos tempos atuais, cientistas honestos, homens que verdadeiramente estão comprometidos em descobrir as coisas, a verdade. E esses cientistas são chamados de criacionistas. Se você pesquisar por aí, você vai ver muitos nomes de pessoas muito sérias, como o Dr. Adalto Lourenço, o Dr. Marcos Eberlin, que é um dos pessoas responsáveis pela ciência lá no Mackenzie, que vão dizer o seguinte: na verdade, esse tipo de formato que falaram que você aprendeu na escola é mentira, porque há um Criador, todas as coisas foram criadas. Então eles estão dizendo o seguinte, que a gente não pode dizer que lógico, eles são cristãos, esses são os que eu falei, mas eles estão junto com pessoas que não são cristãs também, que eles também chegaram no consenso. O mundo e todas as coisas foi criado, não sabemos dizer quem, mas foi criado. Então, para você ter uma ideia só de como Deus ele deixa a sua marca em todas as coisas, então quando você procura a estudar, por exemplo, as leis da natureza, as leis da natureza são eternas, elas não mudam. Não mudam, né? A natureza são eternas. Então, quando você passa a estudar, por exemplo, vamos estudar o tempo, né? O tempo, ele é presente, passado, futuro. 3 em 1, não é isso? Presente, passado e futuro. Espaço, quando você estuda o espaço, largura, altura e profundidade. 3 em 1. Quando você estuda a base da matéria, que é os átomos, quem que é a base da matéria? Do átomo, prótons, elétrons e nêutrons. 3 em 1. Quando você estuda o estado base da matéria, sólido, líquido, gasoso. 3 em 1. Quando você estuda, por exemplo, a música, melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Então todas essas coisas, está ali o DNA de Deus dizendo quem foi o Criador. Até se você fizer um banquinho, se você fizer um banquinho para você sentar, ele precisa de pelo menos 3 pernas para poder sentar. Sem as 3 pernas não dá para sentar. Então só de você olhar ali na natureza, não, foi criado. É impossível que seja do aleatório. Não dá para ser. Então o cientista, se não tivesse a Bíblia, se não tivesse escrito aqui, e no princípio criou Deus todas as coisas, o cientista podia olhar assim, eu sei que o mundo foi criado, eu não sei quem foi, mas eu sei que foi 3 em 1. Ele podia dizer isso, essa é a verdade. Mas o homem, ele continua a negar o Criador, a dizer, a dar outros nomes, dizer que quem criou, quem fez, ele vai dando as suas respostas, e a questão é muito simples. Ele faz isso por causa da dureza do coração. É por isso que ele procura outras respostas. Ele não quer enxergar a verdade que está ali patente diante dos seus olhos. Ele não quer. E é por isso que ele vai para essas respostas. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com tudo isso aqui que eu estou falando, e a gente vê que os judeus, lá do primeiro século, eles estavam diante de Jesus, do Messias, do Criador de todas as coisas, do Salvador.
E a pergunta de Jesus foi: quem eles dizem que eu sou? Quem a multidão aí está dizendo que eu sou? Aí a resposta deles, vocês viram, Elias, João Batista, deram um monte de resposta. Mas na verdade, eles estavam dizendo: ele é um agitador, é alguém que quer destruir o sistema religioso, é alguém que quer acabar com o judaísmo, ele é contra Deus, porque eles não queriam aceitar, os seus olhos estavam fechados para a grande verdade de quem era Jesus. Os seus olhos estavam vendo, eles não enxergavam, estavam ali diante dos seus olhos, bem diante, e ele não enxergava. Era tão fácil eles enxergar quem era Jesus, bastava eles olharem para a Escritura, bastasse que eles olhassem para o Antigo Testamento, que eram as Escrituras que eles tinham, que eles iriam reconhecer Jesus, porque Jesus estava em toda a Escritura. Em toda a Escritura está Jesus, toda. Você quer ver um exemplo? Se você abrir lá em Gênesis, você vai ver Jesus. Ele está lá em Gênesis 3,15. Ele é a semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Se você olhar em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 5 e 7, vai dizer lá que você vai ver Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. Você vai ver Jesus lá em Levítico 1,7, ele é o sacrifício expiatório. Você vai ver Jesus em Números, capítulo 20, ele é a rocha ferida. Você vai ver Jesus em Deuteronômio, no capítulo 18, ele é o grande profeta. Você vai ver Jesus em Josué, porque ele é o capitão dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Você vai ver Jesus em Juízes, porque nele, em todo o livro de Juízes, ele é o grande libertador. Você vai ver Jesus em Samuel, em 2 Samuel, Reis, em todos os livros, irmão, todos os livros você vai ver Jesus. Em todos. Então por que esses homens não conseguiram enxergar de fato quem era Jesus? Quem era Jesus? Ou responder a pergunta dele: quem eles estão dizendo que eu sou? Por que eles não conseguiram enxergar corretamente? E a resposta nós vimos aqui. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando Pedro dá a resposta correta, Jesus fala o que para ele? Simão, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Aleluia. Então até Pedro e os discípulos só conseguiram enxergar de fato quem era Jesus por uma intervenção divina. Se Deus não revelasse para eles, eles também não iam enxergar quem era Jesus. Foi uma intervenção divina para mostrar quem de fato era Jesus. Então, para muitos no mundo de hoje, Jesus, se fizer uma pesquisa por aí, eu já vi essa pesquisa, se perguntarem quem é Jesus, eles vão fazer essa separação, vão chegar a Jesus no que eu estava falando para vocês. Eles não vão o Jesus histórico tão somente. Jesus é uma boa pessoa, é uma pessoa com uma moral elevadíssima. Esse é Jesus, uma pessoa que deu bons exemplos para a humanidade. Esse é Jesus. Para os religiosos, eles vão dizer que Jesus é alguém que deu início a uma nova religião, a uma nova ideia, a um novo modelo, um novo sistema de modelo religioso. Mas Jesus, ele precisa dos seus mediadores e medianeiros para poder chegar a Deus. Ele precisa da mãe, você pode pedir para a mãe, precisa pedir para ele. Então eles vão dar algum formato, né, de quem é Jesus. A religião vai explicar dessa forma, que Jesus precisa disso. E para os céticos de hoje, eles vão dizer que Jesus é uma invenção da igreja, que inventaram Jesus para justificar tudo que eles querem, para que eles tenham alguma forma de poder dominar. É essa a resposta que vão dar a respeito de Jesus hoje. Irmãos, eu estou falando isso para vocês porque parece assim, né? Poxa,
o irmão, domingo, à noite, falando, explicando para a gente quem é Jesus. Poxa, gente, aqui todo mundo é crente, todo mundo aqui sabe. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu tenho conversado com um rapaz, eu tenho aconselhado ele, e ele foi um rapaz que cresceu no berço evangélico. Cresceu no berço evangélico. Todo o tempo. E ele passou por coisas de crise de fé, a mãe faleceu, ele era bem jovem, e ele questionando por que Deus deixou. E depois ele mais jovem, ele começa a frequentar esses centros, né, de pregadores, de gente, né, da estirpe aí. E ele começa a ver o quê? Essas pessoas fazerem coisas erradas. E aí ele se escandaliza. Aí ele sai da igreja. E eu conversando com ele, ele falou: Fernando, realmente o que você está me falando, eu concordo com muita coisa que você está falando, mas eu não questiono Deus. Eu sei que existe um Deus. Não há como não dizer que existe Deus. Porque até, se você for uma tribo mais primitiva, eles estão adorando. Quem ensinou eles a adorar? Ninguém não teve contato. Então é inegável que há um Criador. Ele reconhece isso. Mas na cabeça desse jovem, ele não consegue entender quem é Jesus. Na cabeça dele, Jesus é exatamente isso. Foi alguém que foi inventado como uma forma de dominação. Eu estou falando de alguém que viveu na igreja, pessoal. Que viveu na igreja. Então, o grande problema com a questão do estudo, o grande problema é que os liberais, eles deixaram de lado a forma correta de procurar, de ler a palavra, de estudar, de reconhecer, saber quem é Deus. E eles quiseram negar a divindade de Jesus. Depois, quando veio o pentecostalismo, que somos nós, eles tiveram outro erro. Eles começaram a falar muito de fé, oração e tudo mais, milagre, mas deixaram de lado o estudo. Porque eles disseram: não, estudar não pode, estudar você vai virar ateu, não pode estudar deixa ateu. O estudo mata, a letra mata. Aí negaram a escritura, foi para o outro lado, outra extremidade. Então é preciso um equilíbrio, irmãos, é preciso um equilíbrio. É preciso estudar a palavra, sim. O problema não está no estudo, o problema está com que ótica, com que lente você está estudando, qual óculos que você está usando. Esse é o problema. Eles tinham uma preconcepção quando fizeram os estudos. Mas o próprio Jesus disse que nós temos que examinar as escrituras, porque são elas que testificam dele. João capítulo 5. O próprio Cristo disse: examine a escritura. Se você olhar tudo desde lá do princípio, toda ela vai estar mostrando, apontando para mim. Toda a escritura aponta para mim, mostra que você. Então, você vê que nos tempos atuais, muitas pessoas ainda estão carentes, mesmo dentro da igreja, estão carentes de saber de fato quem é Jesus. Jesus, para muitos, é alguém que está aqui, que se você vir, ele vai fazer um milagre, porque ele está aqui para resolver os seus problemas, está aqui para socorrer. Se você pede, ele faz. Então é uma espécie de garçom, que está só para fazer isso, mas esqueceram de quem ele realmente é, ou não sabem de quem ele realmente é, não sabem, mesmo no nosso tempo. As pessoas acham que ser cristão é você fazer procissões, né? Vocês viram lá ontem, né? Nossa Senhora aparecendo, um monte de gente para lá, né? Fazendo procissão. Eles são cristãos, estão indo para lá, ou para o Vaticano, eles são cristãos. Mas nós somos diferentes. Nós colocamos uma faixinha escrito Jesus, uma camiseta, e fazemos uma outra procissão. Nós vamos para um lugar e lá nós ficamos olhando para o cantor, olhando para o bispo, para o apóstolo. Nós não somos idólatras. Colocamos uma roupagem de Jesus, mas será que de fato estamos procurando adorar Jesus quem Ele é? Será que de fato estamos sabendo o que é o cristianismo? Ou quem é Jesus? Então nós precisamos que o Espírito Santo de fato
o seu poder nos revele quem é Cristo, para que nós possamos o seguir de verdade. Nós precisamos dessa intervenção divina. Precisamos sim, irmão, todo dia. Precisamos que Deus nos revele a sua verdade, a sua vontade, o que nós devemos fazer. Se somos servos dele, temos que pedir essa direção. Aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é o nosso comandante. Ele que nos guia. Então, nós vemos aqui que Pedro, ele dá essa resposta. Ele responde para Jesus. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro responde certo. Amém? Pedro responde certo, através de uma intervenção divina. Só que nós temos que entender uma coisa, irmãos. A revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, ela não vem assim, de uma vez só. Ela vem com os tempos. Nos tempos, Deus ele foi se revelando quem Ele é. Eu mostrei para você aqui, em cada livro, Deus ele vai se revelando quem Ele é. Ele vai mostrando quem é Jesus, quem é o Messias. No decorrer dos tempos, Ele vai mostrando e se revelando. Até que Paulo fala, em Gálatas capítulo 5, que na plenitude dos tempos, veio aquele a quem era prometido. Na plenitude dos tempos. Então, porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Deixa marcado aqui, vai comigo lá para Colossenses capítulo 1. Nós vamos ver de fato quem é esse Jesus. Se ele é realmente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele é muito mais do que esse, irmãos. Ele é muito mais. Colossenses capítulo 1. Então, assim como para Jesus ali, a primeira resposta foi: quem não é Jesus? Quem Ele não é? Eu também falei aqui, quem Jesus não é. Quem Jesus não é, até agora. Agora eu vou falar para vocês quem é Jesus. Não é nada novo, pessoal. Não se espante não estou trazendo nenhuma nova revelação não. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Mas a revelação de Deus ela é progressiva. Então, Pedro, ele teve um entendimento, Deus revelou para ele, mas passado o tempo, Deus revelou mais ainda para Paulo. Deus se mostra mais ainda, se revela mais ainda, de forma mais magnífica para Paulo. Colossenses, capítulo 1, o versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 13 em diante, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a primeira coisa que nós vemos aqui sobre Jesus é sobre a sua maravilhosa obra. A obra de Jesus ela é única. Ele é aquele que nos libertou do império das trevas. Jesus não veio libertar ninguém do império humano, do império romano, do império sei lá o que, persa, o império dos Estados Unidos, nenhum tipo desse império. Jesus, ele veio nos libertar do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que ele fez. Essa é a grande obra de Jesus, porque o homem era cativo, estava preso. Imagina alguém que é sequestrado e fica preso, com as mãos vendadas, com as mãos presas, aliás, os olhos vendados, preso no cativeiro, onde ele não sabe nem onde está totalmente sem reação, sem poder sair daquele buraco. Aí vem alguém e te resgata, e te tira daquele cativeiro, e tira daquela prisão. Esse era o estado natural de toda a humanidade. Todo mundo estava caminhando para o inferno. Toda a humanidade. Não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. Toda a humanidade pecou. Essa é a palavra que Paulo fala em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O próprio Cristo disse: porque me chama bom? Não existe ninguém bom. Bom é só Deus. O homem estava caminhando para o inferno, estava preso, amarrado. E Cristo, Ele nos libertou. Ele fez algo que eles não entenderam no primeiro século. A libertação que Cristo veio fazer não era das forças humanas, mas era uma força espiritual. Era muito maior. Era muito além daquilo que a mentalidade daqueles homens podiam entender naquela época. É isso que Cristo veio fazer. Nos libertou do império das trevas. Essa foi a sua obra. No segundo, versículo 14.
no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Não há como. Então aqui ele está dizendo que nele temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então é necessário nós entendermos isso, que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. E não importa como obras ele vai fazer, não importa quantas obras você vai ter, não importa se você vai ter obras em vida, ou até depois que você morrer, alguém foi lá e pegou sua foto e falou, não, eu fiz um milagre, e te canonizarem, tudo isso, não importa. Essas suas obras não vão te dar a redenção. A sua redenção, a minha redenção está em Cristo Jesus. Não é mérito nosso, mas é pelos méritos dele é que nós somos salvos. Então ele é o grande Salvador, ele é o grande libertador, é ele que nos remiu dos nossos pecados. Não havia outra forma, não há outra forma. A única forma de salvação está e é em Cristo Jesus. Essa eu estou falando aqui da obra dele. Agora começar a falar dele. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível. Olha que palavra, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha como Paulo sabe expressar corretamente, né? Trazer algo que é maravilhoso para nós. O judeu, nós sabemos que o judeu, ele é, até esse momento aqui, ele é totalmente contra imagens, a idolatria. O judeu não se aproxima desse tipo de coisa. Mas quando vai falar de Cristo, que ele é a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, mas ele é a imagem do Deus invisível. É nisso que Paulo expressa quem é Jesus. Ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. É o primeiro. Então, quando muitos erram nesse ponto aqui, e achar que Jesus foi criado, diz que ele é o primogênito de toda a criação. Não é que ele foi criado, Jesus nunca foi criado. Jesus, ele é. Ele é. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é. Nunca foi criado. Ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o exemplo. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Amém? Olha que revelação magnífica de quem é Jesus. De quem é Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Entenda, Jesus, ele não somente veio para salvar o homem. Jesus não veio somente para o resgate do homem, mas o próprio homem foi criado por ele. Se não fosse Jesus, o homem não teria sido criado. Olha a resposta aqui do cientista procurando quem criou todas as coisas. Está lá, João fala, e todas as coisas foram criadas por ele. E Paulo ratifica, todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas aonde? Nos céus, na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Aleluia, Jesus. Sejam tronos, ou seja, poderes, reinos, tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Principados, potestade, tudo foi feito por ele. Mas não foi feito só por ele. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para a glória dele. Essa é a grande revelação aqui que Paulo traz para nós. Tudo foi feito por ele, por meio dele e para a glória dele. Muitas pessoas ficam questionando: você já olhou o universo? Você já viu quantas estrelas tem lá? Você já viu? Você sabe quantas estrelas tem? Eu não sei, mas tem muito. Eu sei que segundo o cientista agora ele diz o seguinte, que tem mais estrelas do que todo o grão de areia que tem na Terra. Seja no mar, no deserto. Tem muito mais estrelas do que grão de areia. Muito. Mas uma coisa, a palavra de Deus diz que ele conhece todas elas e chama cada uma delas pelo nome. Isso eu sei, porque está escrito aqui. Isso eu sei, isso eu creio. E tudo isso foi criado para a glória dele. As pessoas dizem, mas espera aí, o universo é tão grande. Se foi criado, por que é tão
grande e tem tanta estrela assim, coisas que a gente nem pode ver, a gente nem pode contemplar. Não importa. As coisas não foram feitas para a nossa contemplação. Foi feito para a glória dele. Amém. Vai ter muita estrela que você nem vai saber que existe, que já explodiu. Tem coisas invisíveis que você nunca vai ver. Mas não é para a nossa contemplação, é para a glória dele. É para isso que tudo foi criado. Para a louvor e glória dele. E por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Uma vez alguém perguntou para mim: Deus existe? E eu falei para ele: não, Deus não existe. O que? Você não é crente? Não, rapaz. Como você fala que Deus existe? Eu falei: não, Deus existe. Como Deus existe? Porque Deus, ele é antes da criação. Deus é antes da existência. Ele criou a existência. Ele criou a existência, uma existência, para que a gente, o tempo, ele criou o tempo para que a gente compreendesse alguma coisa de limitação para nós, a nossa mente é pequena. Mas ele é antes da existência. Deus é antes, Jesus é antes disso. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Nele, tudo subsiste. Nós vemos religiões, muitas religiões por aí, que têm ideias, fundamentos. Tem o budismo, o confucionismo, tem o islamismo, todo mundo tem ismo por aí. São ideias. E o interessante é que todas esses ismos, essas ideias, elas dão uma direção para as pessoas, elas seguem isso, faz aquilo, elas vão direcionando as pessoas para seguirem aquelas ideias. Mas essas pessoas que estão direcionando para que as pessoas sigam essas ideias, eles já não existem mais, eles já morreram, já se foram. E essas ideias continuam, pessoas seguindo essas ideias. Mas no cristianismo, irmãos, não dá para ter um cristianismo sem Jesus. É impossível ter um cristianismo sem Jesus. Sabe por quê? Porque nele tudo subsiste. Tudo existe por causa dele. Cristianismo sem Cristo não dá. Mas a diferença desses homens que eu falei para vocês é que as pessoas vão dizer: eles foram, eles eram, e nós vamos dizer: Jesus é. Jesus é. Ele não passou, ele continua. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é. E todas as coisas subsistem por causa dele. E para finalizar, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Deus quis dessa forma. Deus quis assim, que em tudo, ele tivesse a primazia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É ele quem nos dirige. Nós somos membros desse corpo, a qual a cabeça é Cristo, que nos dirige em todo momento. E é ele que tem a primazia. Glória, honra, louvor é dele. É tudo dele. Nada nosso. Nada nosso. É por isso que o salmista disse, não a nós, mas tudo o Senhor. Nada é nosso. Tudo é dele. Amém?